Vamos falar de números racionais. Os números racionais representam-se pela letra Q e incluem todos os números inteiros e todos os números fracionários. Podemos, por isso, escrever que o conjunto dos números racionais é igual ao conjunto dos números inteiros, reunião, com os números fracionários. A palavra fração deriva da palavra em latim fractus, que significa dividido. Quando temos uma fração, por exemplo, 2 quintos, o traço de fração significa que 2 está a dividir por 5. Ao 2 chamamos numerador. Ao 5 chamamos denominador. As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Por exemplo, se tivermos um chocolate e o quisermos dividir em 3 partes iguais, ficará assim dividido. Cada uma das partes é 1/3 do chocolate, porque é uma parte depois de termos dividido o chocolate em 3 partes iguais. E repara que se somarmos cada uma das partes, 1/3, mais 1/3 e mais 1/3, o resultado é o chocolate inteiro, ou seja, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, podemos dizer que temos 3/3. E 3 a dividir por 3 é igual a 1, que cá está, o chocolate inteiro. Vamos considerar ainda o mesmo chocolate, mas vamos dividi-lo de maneiras diferentes. Temos o chocolate, um chocolate. E agora temos o nosso chocolate dividido assim. Ora, o que é que acontece? Esta parte é 1/3. Esta parte também é 1/3 e esta é outro terço. Esta parte de chocolate, aqui toda, podemos dizer que é igual a 2/3. 1/3 mais 1/3 são 2/3. Então o chocolate está dividido não em partes iguais. Uma parte são 2/3 do chocolate e a outra parte é 1/3 do chocolate. Vejam este exemplo agora. Temos um chocolate e está dividido assim. Este pedaço corresponde a 1/6 do chocolate. Ou seja, eu consigo dividir o chocolate em 6 partes iguais a esta. Portanto, esta é 1/6 do chocolate. E aqui temos 5/6, 1/6, outro sexto, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 de chocolate. Aqui podemos dizer que temos 1/3 e 2/3, já tínhamos visto. Ora, mas se quisermos ver esta divisão de outra maneira, podemos dizer que temos cada parte destas é 1/6. Então, significa que esta parte toda corresponde a 1, 2, 3, 4/6 do chocolate. E podemos simplificar esta fração. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2 e obtemos assim 2/3. Reparem que é o mesmo valor que estava aqui, porque é a mesma quantidade de chocolate. Este pedaço
é 1/6 mais 1/6, que é igual a 2/6. E também podemos simplificar esta fração, dividindo o numerador e o denominador por 2 e obtemos assim 1/3, tal como anteriormente. Então, e como poderemos representar por uma fração um chocolate inteiro e ainda mais 2/3 de outro? Ora, se queremos 2/3, vamos começar já a pensar aqui neste chocolate que está inteiro em termos de divisões por 3. Se dividirmos este chocolate em 3 partes iguais, temos 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Temos aqui este pedaço de chocolate que corresponde a 1/3 mais outro terço, ou seja, 2/3. Então, esta quantidade toda de chocolate corresponde a 3/3, que é o chocolate inteiro, mais 2/3. 3/3 mais 2/3 é igual a 5/3 de chocolate. O valor exato do resultado é 5/3 de chocolate, mas podemos encontrar um valor aproximado, fazendo o seguinte. Se dividirmos 2 por 3, que corresponde a 2/3 de chocolate, obtemos aproximadamente 0,7, arredondado às décimas. Ora, como é que nós arredondamos às décimas? Então, ao dividirmos 2 por 3, obtemos 0,6666, número infinito de casas decimais. Como queremos arredondado às décimas, queremos ficar apenas com uma casa decimal. Como aqui o número que vem imediatamente a seguir é 6, então temos que arredondar ficando 0,7. Sempre que o número que vem imediatamente a seguir é 5 ou superior a 5, o que fazemos é acrescentamos uma unidade à casa decimal imediatamente anterior. Neste caso fica 0,7. Temos então o valor 2/3 em valor aproximado, que é igual a 0,7. Agora, o que vamos fazer é um chocolate mais 0,7 de outro chocolate é igual a 1,7. Podemos então dizer que o valor aproximado do resultado é 1,7 de chocolate com arredondamento às décimas. Podíamos também ter feito de outra forma. Sabíamos que o chocolate mais 2/3 de outro chocolate era igual a 5/3 de chocolate. Então, podíamos ter dividido 5 por 3 e, aproximadamente, iria dar também 1,7, o mesmo resultado. Os números racionais também podem ser representados na reta numérica. Por exemplo, aqui temos 1/2, porque a unidade está dividida em duas partes e esta é uma das partes, a primeira parte. Então, aqui é 1/2, que corresponde a 0,5. Vamos agora descobrir qual é a abscissa deste ponto. Olhando para aqui, conseguimos perceber que a unidade
está dividida em 4 partes iguais. Ora, então, se a partir do zero dividirmos as unidades em 4 partes iguais, o nosso ponto será a quinta parte, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, significa que a abscissa do ponto A é 5 quartos. É a quinta parte depois de dividirmos todas as unidades em 4 partes iguais. Para marcarmos números negativos, o raciocínio é exatamente o mesmo, só que vamos olhar para a esquerda em relação ao zero da nossa reta. Aqui temos a unidade dividida em 2 partes. Então, é dividir por 2. É negativo, porque é à esquerda do zero. Então, pomos sinal negativo. Já sabemos que há de ser a dividir por 2. E a partir do zero, andando para a esquerda, aqui é logo a primeira parte. Então, é menos 1/2. Vamos olhar agora para aqui. Ora, também é negativo. Pomos o sinal menos. Agora vamos ver. A unidade está dividida em 3 partes. Então, pomos a dividir por 3. E que parte é esta? Bom, se a partir do zero dividirmos todas as unidades por 3, temos 3, 6, 7, 8. A abscissa deste ponto é menos 8 terços. Podemos classificar as frações da seguinte forma. As frações podem ser próprias quando o numerador é menor que o denominador, e temos aqui estes exemplos. Em todos eles, o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, todas estas frações, reparem, 7 terços, o numerador é maior que o denominador. E em todas elas isso acontece. E por fim, frações aparentes, quando o numerador é múltiplo do denominador. E a fração pode ser representada por um número inteiro. Por exemplo, 16 meios. Se dividirmos 16 por 2, obtemos 8. 18 sextos. Se dividirmos 18 por 6, obtemos 3. 42 a dividir por 7. Se dividirmos 42 por 7, obtemos 6. Portanto, são frações aparentes, porque ao dividirmos o numerador pelo denominador, obtemos um número inteiro.